Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 37. Mateus, capítulo 10, versículo de número 37, que diz assim: Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aleluia, glória a Deus. Ame a Jesus em primeiro lugar. Coloque Jesus, coloque Deus em primeiro lugar. Você sabia que Deus e que o nosso Senhor Jesus tem que estar em primeiro lugar em nossa vida, inclusive acima dos nossos filhos, inclusive acima da nossa família? Jesus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar. Sabe, às vezes nós colocamos a nossa família em primeiro lugar. Às vezes nós colocamos uma pessoa que nós amamos muito em primeiro lugar. E isso não está certo, porque está dizendo aqui, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, quem ama seu pai ou sua mãe, não é, em primeiro lugar, não é digno de Jesus. E quem ama seu filho ou sua filha, em primeiro lugar, não é digno de Jesus. Lógico que nós temos que amar a nossa família, mas em primeiro lugar nós temos que amar Deus. Em primeiro lugar nós temos que amar Jesus, pois é Ele que nos dá a salvação, é Ele que nos leva para o caminho certo, para o caminho da vida eterna, para o caminho da eternidade. Então nós temos que amar a Deus em primeiro lugar, nós temos que amar Jesus em primeiro lugar, aí depois sim vem a nossa família, vem os nossos filhos, vem a nossa família, nossos pais, né? Nossa família. Nós temos que amar primeiro a Deus, nós temos que amar primeiro a Jesus, em nome do Senhor Jesus. Porque o amor de Deus é um amor de um pai, e um pai corrige o filho quando é preciso. Em nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é digno de toda glória, Deus é digno de toda honra, Deus é digno de todo louvor. Então, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Não coloque um familiar seu em primeiro lugar, não coloque a sua família em primeiro lugar. Não coloque o dinheiro em primeiro lugar. Tem pessoas que colocam o dinheiro acima de tudo, né? Tem pessoas que colocam bens materiais em primeiro lugar. Não coloque bens materiais, nem família, nem nada em primeiro lugar, a não ser Jesus, a não ser Deus. Jesus em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar. Jesus tem que estar em primeiro lugar. Porque Ele é o único que pode nos dar a salvação. É o único que pode nos dar a vida eterna. É o único que pode nos guiar, nos proteger e nos guardar. Em nome do Senhor Jesus. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então nós temos que dedicar a nossa vida para Deus. Se dedique para Deus. Dedique a sua vida para Deus. Entregue também as pessoas que você ama para Deus. A sua família, os seus amigos. Entregue nas mãos de Deus. Mas lembre-se sempre que quando se trata de amor, nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que amar nossos familiares, nossos amigos e até mesmo nossos inimigos. Mas coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Jesus em primeiro lugar. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus vai te abençoar, tá bom? Fica com essa palavra.
Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Tchau, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Diz assim o título do texto: O nascimento de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar lendo em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Porque, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem aqui está falando sobre o nascimento de Jesus, né? Naquela época o povo estava oprimido. O povo estava oprimido, necessitando de um libertador. E as pessoas tinham necessidade, elas aguardavam o Messias. Elas aguardavam o Messias que a Bíblia relatava, que a palavra de Deus, que as Escrituras relatavam, que iria vir, que iria surgir o Messias. Esse Messias era Jesus, em nome do Senhor Jesus. E aquele povo naquela época estava oprimido, né, pelos impostos que eram muito altos, pelas falsas crenças dos fariseus e tal. Então, foi necessário que Jesus viesse. Era plano de Deus que Jesus viesse. Ele veio através de Maria e de José, em nome do Senhor Jesus. A Maria ficou grávida pelo Espírito Santo e José era o esposo de Maria. E José não entendeu, porque ele nunca tinha tido relação com Maria, como é que ela tinha engravidado. Aí o anjo apareceu para José e disse que aquele filho, que aquela gravidez provinha do Espírito Santo de Deus e que se tratava do Messias, que era para ele dar o nome daquele filho de Jesus, que era o libertador do povo. E Jesus veio para libertar o povo. E até hoje Jesus liberta. Até hoje Jesus nos liberta. Jesus nos liberta do pecado. Jesus nos liberta dos maus caminhos. Jesus nos liberta de todo tipo de mal, assim como libertou aquele povo naquela época. Jesus é um verdadeiro libertador. Ele é o nosso Salvador. Ele nos guarda, Ele nos guia, Ele nos protege, em nome do Senhor Jesus. Então, quando você tiver um tempo, medita nessa palavra em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, que fala sobre o nascimento de Jesus. Você vai ver que ali surgiu o início de um grande ministério. Um ministério que durou apenas 3 anos. O ministério de Jesus durou apenas 3 anos, mas que fez uma grande revolução no mundo inteiro, não só em Jerusalém, não só em Israel,
mas no mundo inteiro. E até hoje a história de Jesus é conhecida no mundo inteiro, relatada em filmes, relatada em séries, em desenhos. Até hoje, até quem não é da igreja, até quem não é evangélico, conhece a história de Jesus. Porque Ele é o Messias, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador. Jesus é o nosso libertador. Em que você precisa ser liberto? Do que você precisa ser liberto? Do que você precisa ser liberta? Deus quer te libertar. Jesus quer te libertar. De repente é o lamaçal do pecado. De repente é os caminhos errados, caminhos que não agradam a Deus. E Ele quer te libertar desses maus caminhos, dos pecados, em nome do Senhor Jesus. E eu te convido a aproveitar agora, nesse momento, a procurar uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Visita, vai te fazer bem. Escuta a pregação que vai ser pregada lá. Com certeza Deus vai falar contigo. E se você já está servindo ao Senhor, já é evangélico, já é evangélica, parabéns para você, que você possa continuar firme na caminhada. Se você ainda não é evangélico, eu te convido a visitar uma igreja evangélica. Não vai te fazer mal, eu te garanto. E Jesus veio para nos libertar, em nome do Senhor Jesus. Ele veio para nos libertar e até hoje Ele nos liberta de todo mal. Creia nisso, Jesus nos liberta de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus, e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, o versículo 18, que diz assim, em nome do Senhor Jesus. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando as safras de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Todavia me alegrarei. Tem até um hino assim, né? Todavia me alegrarei. O que essa palavra quer dizer com isso? Nós temos que se alegrar mesmo diante das dificuldades. Nós temos que se alegrar mesmo diante das tribulações. Diante das tribulações, diante dos desertos, das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa vida, nós temos que se alegrar em nome do Senhor Jesus. É isso que essa palavra aqui está nos ensinando. Nós temos que se alegrar no Senhor aqui, ó. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ainda assim nós temos que adorar a Deus mesmo na dificuldade, em momento de sofrimento, em momento de tribulação. Temos que adorar a Deus sobre todas as circunstâncias e temos que se alegrar com Deus, com a palavra de Deus, sabe? Ficar só lamentando, ficar só chorando, não vai resolver o seu problema. Enfrente o seu problema com alegria, com fé em Deus. Vá à igreja, ore, entregue os teus propósitos para Deus, entregue as tuas orações para Deus, os teus pedidos, as tuas petições para Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Se está afastado do Senhor, volta para os caminhos dele. Se nunca teve encontro com o Senhor, essa é a hora. Aceite Ele como seu Salvador. Muitas pessoas dizem que não é preciso aceitar o nosso Senhor Jesus, porque a gente já tem o nosso Senhor Jesus no nosso coração. Mas a palavra manda a gente confessar o nosso Senhor Jesus diante dos homens. E Ele nos confessará diante
do Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós temos que buscar o Senhor enquanto é tempo. Nós vemos aí as notícias, os noticiários de diversas tragédias acontecendo, tragédias naturais, tragédias entre famílias, crimes, homicídios. E a gente vai vendo pragas, doenças, diversos sinais de que a volta de Jesus está próxima. Mas em meio a tanta dificuldade, nós temos que se alegrar com Deus. Nós temos que servir a Ele com alegria, com felicidade, com alegria. Nós temos que meditar na palavra dia e noite, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que ir à igreja, nós temos que servir ao Senhor, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que procurar ser um exemplo de cristão, um exemplo de crente. Nós temos que fazer por onde ser um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora de Deus. Coloque um louvor na sua casa, ouça louvores que exalta a Deus em primeiro lugar. Tu vai ver que vai te fazer super bem. Quando você estiver triste, vá a uma igreja, chame um amigo seu, um familiar seu para ir numa igreja. Visite uma igreja evangélica, vai lá, se alegre com os nossos irmãos e com certeza vai estar lá pregando a palavra, cantando louvores. Quando você estiver triste, pega a palavra de Deus e dá uma meditada na palavra de Deus, mesmo que seja em Salmo 91 ou em Salmo 23. Quando estiver triste, dobre os seus joelhos para orar, em nome do Senhor Jesus. Ore a Deus, busque a Deus, em nome do Senhor Jesus. Em meio a essa dificuldade, em meio às tribulações, Deus vai te dar vitória. Tenha fé, se alegre com Deus. Todavia me alegrarei diante da dificuldade. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Como diz o hino, depois você pesquisa esse hino, se você não conhece esse hino, pesquisa, todavia me alegrarei, e ouça esse hino na sua casa, que com certeza vai te fazer super bem, em nome do Senhor Jesus. Então aprenda essa lição. Em meio à dificuldade, adore a Deus. Em meio à dificuldade, louve a Deus. Em meio à dificuldade, se alegre com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Que a palavra de Deus esteja no seu coração. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Vou ficando por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Daniel capítulo 4. Aliás, Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6, versículo 4 e também a partir do versículo 24. Vamos estar lendo em nome do Senhor Jesus. Diz assim: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Aleluia. Daqui a pouco a gente leu a parte do versículo 4. Daniel foi um homem profeta de Deus e ele era de Jerusalém. E quando o rei Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, levou muitas pessoas cativas para a cidade de Babilônia. O rei Nabucodonosor era o rei da cidade de Babilônia. E o rei Nabucodonosor, certa vez, invadiu a cidade de Jerusalém, a cidade de Judá, e teve vitória lá, venceu, né, aquele povo que era para ser povo de Deus, mas entraram em desobediência, entre eles o rei Zedequias, que não quis ouvir a palavra do profeta, e por isso
ele perdeu o seu reinado para o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém e levou todos os servos de Deus cativos, todos os habitantes daquela cidade cativos. Entre eles, Daniel estava entre eles. E Daniel, ele foi destacado no meio do governo ainda do Nabucodonosor, e com o tempo ele se tornou governador da Babilônia, em nome do Senhor Jesus. E futuramente, depois, quando o reinado de Nabucodonosor acabou, aí veio o neto dele também perdeu o reinado, aí chegou o rei da Pérsia, que era o rei Dário. O rei Dário era o rei da Pérsia. E o rei Dário também deu um cargo bom para Daniel e pretendia nomear ele a governador também. Então, assim, Daniel, ele se destacava com as qualidades que ele tinha. Ele era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem correto, temente a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. Conjecturo eu que ele devia orar, que ele deveria orar pela manhã, pela noite, pela manhã, pela tarde e pela noite. Né? Ele era um homem de oração, era um homem temente a Deus, era um homem servo de Deus. E ele era um homem honesto e ele honrava o rei dele, que era, no caso era o rei Dário. O reinado do rei Nabucodonosor já tinha acabado, aí surgiu o reinado do rei Dário, que era o rei que era da Pérsia, em nome do Senhor Jesus. E o rei Dário gostava de Daniel, porque Daniel era honesto, prestava as contas tudo certinho para o rei. Ele era honesto, mas só que essa honestidade dele, essa servidão dele ao rei, não só ao rei, principalmente ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus criador, causava incômodos sobre outras pessoas que eram príncipes do palácio e eram pessoas corruptas. Eram pessoas inescrupulosas, desonestas. E Daniel estava no meio daquelas pessoas, só que ele se destacava porque ele era justo, ele era honesto e era reto. E essas pessoas tentaram armar uma coisa, tentaram procurar alguma coisa para acusá-lo, para acusar Daniel, e não encontraram nada, como diz aqui, ó. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nada, nenhuma falta nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Então eles tentavam acusar Daniel de alguma coisa, de algum crime, mas eles não encontraram nada. E eles disseram aqui no versículo 5, finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a não ser que seja algo relacionado à lei do Deus que ele serve. Então o que eles fizeram? Eles viram que Daniel era servo de Deus. Então eles chegaram para o rei e criaram uma situação para que o rei Dário criasse um decreto para que todos orassem somente para o rei, para nenhum outro Deus, somente para o rei, que era o rei Dário. Porque eles sabiam que Daniel era fiel a Deus e que Daniel ia acabar ser pego orando para Deus e iria ser preso. Então o que aconteceu? Quem estivesse orando para outro Deus em um período de 30 dias iria ser jogado na cova dos leões. Então o que aconteceu? Daniel foi pego orando para Deus nesse período antes de 30 dias. E esses homens que armaram essa cilada para Daniel cair, eles foram ao rei e falaram, Daniel está orando para um Deus, para o Deus dele. E o rei mandou jogar Daniel, com muita tristeza, porque o rei gostava de Daniel, o rei Dário gostava de Daniel. E o rei mandou jogar Daniel na cova dos leões. Então o que aconteceu? O rei ficou na madrugada, passou a madrugada em claro, não conseguiu dormir, não quis comer, porque no fundo o rei gostava de Daniel. E ele achava que Daniel ia morrer. E aqueles homens que fizeram complô contra Daniel acharam que Daniel ia morrer também, lógico, dentro de uma cova de leões, e os leões estavam famintos. Eles estavam dias sem comer, sem se alimentar. Então eles achavam que Daniel já era, que tinha destruído Daniel.
Só que no outro dia, durante aquela noite, Deus mandou anjo a respeito de Daniel para guardá-lo, para protegê-lo, e fechou a boca dos leões e não deixou os leões devorarem Daniel, em nome do Senhor Jesus. E Daniel foi salvo. No outro dia, o rei Dário foi lá, tirou a pedra que tinha colocado lá na cova dos leões, abriu a cova dos leões e Daniel saiu vivo e ileso, em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. E aqueles homens que tinham acusado Daniel, que tinham armado aquela situação para acusar Daniel e jogar ele na cova dos leões, foram todos eles e a família deles foram jogados na cova dos leões. E os leões devoraram todos eles, até os ossos deles. Vamos ler essa parte, em nome do Senhor Jesus. Essa parte está no versículo 24, a partir do versículo 24, que diz assim: E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres, seus filhos, e antes que chegasse ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram os seus ossos. Aleluia, glória a Deus. O que eu entendo com isso? O inimigo pode tramar contra a nossa vida, mas Deus nos dá a vitória. Deus nos dá a vitória diante dos nossos inimigos, principalmente do inimigo número 1 da nossa vida, que é Satanás. Deus nos dá a vitória, em nome do Senhor Jesus. E os nossos inimigos, nós temos que entregar nas mãos de Deus. E Deus vai decidir o que fazer com eles, porque a Deus pertence a vingança, a Deus pertence a justiça. Então fique tranquilo, fique tranquila, que Deus vai fazer justiça na sua vida, assim como fez na vida de Daniel, assim como fez na vida de muitos homens na Bíblia. Então guarde essa palavra no seu coração. Deus faz justiça, Deus te protege, Deus é o nosso guia, Deus é o nosso Salvador. E Ele não nos deixa desamparado, Ele nos protege, nos guia e nos salva, assim como salvou Daniel na cova dos leões. Amém? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Mateus, capítulo de número 14, o versículo de número 25, aliás, o versículo de número 26 e o versículo de número 27, em nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 14, versículo de número 26 e o versículo de número 27. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Diz assim o título do texto: O preço do discipulado. Aleluia. Vamos ler? Diz assim: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Aleluia, glória a Deus. O preço do chamado. O preço de ser um profeta. O preço de ser um discípulo de Deus. Exige certos sacrifícios. Um deles, o principal deles é renunciar, a renúncia. Temos que renunciar para servir a Deus, em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes temos que renunciar à nossa família, temos que renunciar às nossas vontades, temos que renunciar, muitas vezes, os nossos sonhos, para poder cumprir o nosso chamado, para poder cumprir o nosso discipulado, o nosso ministério. Então, existem certos sacrifícios para servir a Deus.
Ora, se fosse fácil servir a Deus, todo mundo servia. Servir a Deus não é uma coisa fácil. Servir ao Senhor Jesus não é uma coisa fácil. É difícil, requer muito esforço, requer muito sacrifício, requer muita dedicação. Mas vale a pena, porque naquele grande dia, Deus nos dará a coroa da vida, a coroa da salvação. Aleluia. Não coloque seus filhos em primeiro lugar. Não coloque sua família em primeiro lugar, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, seus irmãos, suas irmãs. Está escrito aqui, ó. Vou ler novamente. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Aleluia. O que Jesus quer dizer com isso? Nós não devemos amar nossos filhos, nós não devemos amar nossa família, nós não devemos amar a si próprio de maneira nenhuma. Temos que amar sim a nossa família, temos que amar sim a nós mesmos, porque se nós não amarmos a nós mesmos, como é que nós vamos amar o próximo? Como é que nós vamos amar a Deus? Mas não é nessa questão que Deus está falando, Jesus está falando. Jesus está falando da capacidade que você tem de colocar Ele em primeiro lugar. E Jesus tem que ser o centro do Evangelho. Jesus tem que ser o centro de nossa vida. Deus tem que ser o centro, Deus tem que estar no centro de nossas vidas. Aí sim, acima da nossa família, acima da nossa casa, acima da nossa vida. Até porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não conseguimos nada. Em nome do Senhor Jesus. Temos que amar nossos familiares, sim. Temos que amar nossa vida, sim. Até porque o dom da vida foi Deus que deu. Mas quando se trata em colocar em primeiro lugar, temos que colocar Jesus em primeiro lugar. Temos que colocar Deus em primeiro lugar. Temos que servir a Jesus em primeiro lugar, servir a Deus em primeiro lugar, colocar a obra de Deus em primeiro lugar. Tem pessoas que deixam a obra de lado e coloca dinheiro em primeiro lugar, coloca o trabalho em primeiro lugar, coloca a família em primeiro lugar. Isso está errado. A obra de Deus tem que ser em primeiro lugar. Deus tem que ser em primeiro lugar. Então, para nós cumprirmos o nosso chamado, existe um preço que nós temos que pagar. O preço do chamado. Como diz aqui, ó. O preço não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. O preço do discipulado. Em outras línguas, o preço do chamado. Então, o chamado de Deus tem um preço que nós temos que pagar. Um deles é renunciar a nós mesmos. O principal deles é renunciar a nós mesmos, a tudo que nós temos, a tudo que nós amamos, em nome do Senhor Jesus. Então, para servirmos a Deus da melhor forma, é necessário renunciar. Renunciar o que nós amamos, o que nós temos, e colocar Deus no centro. Colocar Jesus no centro do Evangelho. Coloque Jesus no centro do Evangelho. Coloque Deus no centro do Evangelho. Coloque a obra de Deus no centro do Evangelho. Que você vai ver a diferença. Que você vai ver tudo mudar. Jesus é em primeiro lugar. Deus é em primeiro lugar. Depois vem as outras coisas. Tá bom? Fica com essa palavra. Mateus 14, versículo 26 e o versículo 27.
Guarda essa palavra no teu coração, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar no próximo vídeo. E tchau! Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 4, em nome do Senhor Jesus. Diz assim o título do texto: A primeira queixa de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Mas os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Aleluia, glória a Deus. Até quando? Tem momentos na nossa vida que nós perguntamos: Senhor, até quando? Aqui nós vemos nitidamente uma queixa do profeta Abacuque para Deus. E ele falou: até quando, Senhor, esse sofrimento? Até quando vai parecer que o certo está errado e que o errado está certo? Até quando, Senhor, eu ficarei nesse sofrimento? Sabe, tem momentos na vida, eu não sei se você está passando por isso agora, de repente você está, e que você está pensando: até quando, Senhor, eu vou ficar nesse sofrimento? Até quando, Senhor, eu vou ficar nessa situação? Até quando, Senhor, eu vou passar por isso? Parece que é uma tristeza que não tem fim, parece, em nome do Senhor Jesus, que é uma tribulação que não tem fim, que é uma dificuldade, que é um mar revolto, que é uma tempestade, um mar revolto, um tornado, um vendaval, e parece que não vai ter fim. Não é verdade? Não tem momentos assim na nossa vida? Não sei se você está passando por isso nesse momento. De repente você está passando por isso, aonde você chegou a se perguntar: meu Deus, até quando? Até quando eu passarei por essa situação? De repente um problema no casamento, um problema familiar, um problema no trabalho, ou até mesmo a falta de um trabalho, desemprego, e a dificuldade chegou na sua casa. De repente uma dívida, de repente uma enfermidade, e você está falando: até quando? De repente é um sonho que você tem e você não consegue realizar esse sonho, até porque você não tem condições nenhuma de realizar esse sonho. Aí você fala: Senhor, até quando eu ficarei nessa situação? De repente é uma vida que você está vivendo e a tua vida tomou um rumo diferente do rumo que você quis que ela tomasse. E você está falando nesse momento: até quando, Senhor? Até quando, Deus, eu vou passar por essa situação? Mas sabe de uma coisa, Deus sabe de todas as coisas. Ele não permite nenhuma provação em nossa vida,
nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação sem propósito. Tudo tem um propósito de Deus. O sofrimento que aparece na vida, que aparece em nossas vidas, tem um propósito de Deus nesse sofrimento. De repente é nos amadurecer, nos fazer mudar o nosso pensamento, enxergar a vida de uma outra forma. Deus tem propósito no sofrimento que nós temos na nossa vida. E geralmente esse propósito que tem no sofrimento é nos amadurecer, abrir nossa visão, abrir a nossa mente, abrir o nosso campo de visão. De repente você está com uma mente fechada, está com uma visão muito pequena das coisas. E Deus está querendo abrir a tua visão, está querendo abrir a tua mente, está querendo te amadurecer. Mas não deixe de buscar Deus só porque você está sofrendo. Não deixe de servir a Deus só porque você está no sofrimento, na tribulação e na dificuldade. Não deixe, não abandone Deus, porque Ele nunca te abandonará, Ele nunca te abandonou. A palavra diz que ainda que uma mãe abandone o seu filho, Ele não nos abandonará. Ele nunca nos abandona, Ele sempre está conosco. E todo o sofrimento que nós passamos tem um propósito de Deus para que nós venhamos ter uma vida melhor, com mais maturidade, com mais experiência, com mais amadurecimento. Sabe por quê, meus irmãos? Tem uma coisa que eu aprendi. Não existe experiência sem sofrimento. Você não adquire experiência na vida sem passar por sofrimento. Então, nós ficamos experientes na guerra espiritual, nas guerras da vida, por causa dos sofrimentos que Deus permite se abater em nossas vidas para nos tornar mais experientes, para nós termos um testemunho maravilhoso para contar. Você crê que tudo isso que você está passando, lá na frente vai ser um belo testemunho para você contar? Em nome do Senhor Jesus, creia nisso. Tudo que você estiver passando de ruim é um testemunho que você vai contar lá na frente, no dia da sua vitória. Amém? Fica com essa palavra, porque muitas vezes nós perguntamos a si mesmo até quando, ou até mesmo se perguntamos para Deus, até quando, Senhor? Mas Deus nos responde, até quando for necessário. Até quando for a vontade de Deus, nós vamos passar por dificuldades, sofrimentos e tribulações. Mas lá na frente, Ele nos dá vitória para que nós venhamos ficar experientes na guerra, experientes na vida, e que nós venhamos ter um belo testemunho para contar. Amém? Fica com essa palavra, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar no próximo vídeo, tá bom? Tchau! Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Provérbios capítulo 11 e o versículo 30. Provérbios capítulo 11 e o versículo 30, que diz assim, em nome do Senhor Jesus. O fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Ganhe almas para Jesus. Aí você deve estar se perguntando, como assim ganhar almas para Jesus? O que é ganhar almas para Jesus? Quem é cristão, quem é evangélico sabe o que é ganhar almas para Jesus. Ganhar almas para Jesus é quando você tem um amigo que não é da igreja, um parente, um familiar que não é da igreja, e você fala da palavra de Deus para essa pessoa,
e essa pessoa até se emociona, chora, ou de repente você ora por essa pessoa, dá alguma revelação para essa pessoa da parte de Deus, ou cita um versículo bíblico para essa pessoa se sente tocada, ela fica emocionada e ela sente a vontade de entregar a vida para o Senhor Jesus. Ela sente a vontade de procurar uma igreja evangélica mais próxima da casa dela e entregar a vida dela nas mãos do Senhor Jesus. Isso é ganhar almas para Jesus. Você que já é cristão, você que já é evangélico, evangélica, você, não só você, mas eu também, né? Essa palavra serve para mim. Nós que somos cristãos, evangélicos, temos a obrigação de ganhar almas para Jesus. Temos a obrigação de conquistar almas para Jesus, de conquistar pessoas para Jesus, de conquistar vidas para Jesus. A palavra diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos um exemplo em João Batista, quando João Batista, com um discurso muito forte, muito sincero, ele dizia: arrependei-vos e convertei-vos, ó raça de víboras. Alabashura labaracantrabalassai. Eu digo hoje para você que não é cristão, que não é evangélico, se arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos, faça uma análise, reflita, meu irmão, minha irmã, como está a sua vida. E eu te convido a visitar uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Não vai te custar nada, eu tenho certeza que vai te fazer muito bem. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja evangélica. Você que não é evangélico, você que não é evangélica, você que ainda não é evangélico nem evangélica, ouça a palavra que vai ser pregada lá, com certeza Deus vai falar com você no seu coração. E se você sentir a vontade, vá lá na frente quando o pastor fazer o convite para você aceitar o Senhor Jesus. Muitos acham que nós não precisamos aceitar o nosso Senhor Jesus. Temos que aceitar Ele. Porque nós caminhamos com as nossas próprias pernas e quebramos a cara. Desde o momento que nós aceitamos o Senhor Jesus para entrar em nossa vida e consertar tudo que está errado, nós mudamos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar. E a Bíblia diz que nós temos que confessar a Deus diante dos homens. Temos que confessar a Deus diante dos homens, confessar o Senhor Jesus diante dos homens, para que Deus nos confesse diante dos anjos, em nome do Senhor Jesus. Então aquele que confessa a Deus diante dos homens, ou seja, aquele que aceita Jesus diante dos homens, será confessado por Deus naquele grande dia, quando chegar aquele grande dia. Então você, meu irmão, minha irmã, que já é da igreja, que já é evangélico, evangélica, pregue a palavra para os seus amigos, amigas, seus vizinhos, seus familiares, e ganhe almas para o Senhor Jesus. E você que ainda não é evangélico, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, como diz lá em Salmo 37. Aleluia, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Precisamos aceitar o nosso Senhor Jesus. Um tempo atrás, eu precisei aceitar o Senhor Jesus. Eu estava em uma vida de pecado e precisei aceitar o Senhor Jesus. Senti a vontade
de aceitar o Senhor Jesus. Quando o pastor fez aquele convite, se tinha alguém querendo aceitar o Senhor Jesus, eu fui lá na frente, aceitei o Senhor Jesus e confessei o Senhor Jesus na minha vida. Confessei os meus pecados, me arrependi dos meus erros e estou servindo ao Senhor para a honra e para a glória de Deus. E hoje eu sou um diácono da casa do Senhor, um humilde diácono, e eu prego a palavra para muitas pessoas na igreja, na rua, na internet, faço evangelização, né? Estou sempre envolvido com a obra e eu desejo que você seja assim também, que você se envolva com a obra de Deus, pregue a palavra, faça a obra de Deus a tempo e fora de tempo. E você que está distante dos caminhos do Senhor, que um dia já foi uma bênção na casa do Senhor, já louvou, você que já pregou a palavra, já louvou, e hoje em dia se encontra afastado dos caminhos do Senhor, eu te convido, volte para os caminhos do Senhor, faça uma análise da sua vida, reflita se valeu a pena se afastar dos caminhos do Senhor. Com certeza não. Porque quando nós se afastamos do Senhor, as coisas ficam piores do que já estão. Essa é que é a verdade. Então, volte para os caminhos do Senhor. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que nunca teve encontro com o Senhor Jesus. Eu te convido a aceitar Ele como seu Salvador, procurar uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e entregar a sua vida para Ele. E você que já é cristão, que já é evangélico, que já é evangélica, pregue a palavra para as pessoas que você conhece e até mesmo para as pessoas que você não conhece, que você vê na rua. Pregue a palavra para as pessoas e ganhe almas para o Senhor Jesus. Porque quem ganha almas para o Senhor Jesus, quem ganha almas para Deus, sábio é. Como diz aqui, ó. Aquele que conquista almas é sábio. Aleluia, glória a Deus. Então, que você possa conquistar almas para o Senhor, ganhar almas para o Senhor. Você que já é cristão, já é evangélico. E você que nunca teve encontro com o Senhor, ainda não é evangélico, aceite o Senhor Jesus como seu Salvador e comece a servir a Ele, aprenda a palavra e pregue a palavra também. E você que está afastada dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor e comece a fazer a obra em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Esse foi o vídeo de hoje e eu vou ficando por aqui, prometendo voltar no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Sofonias, capítulo 1, a partir do versículo 14, até o versículo 18. Sofonias, capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 18. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ler? Diz assim o título: O grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, de aflição e angústia, de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra, contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei a aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor.
O sangue deles será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-lo no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Aleluia, glória a Deus. Palavra forte. Essa palavra está falando da vinda do Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus está voltando. Eu tenho falado aqui em diversos vídeos que Jesus está voltando, que Jesus em breve voltará e arrebatará a igreja. E o final dos tempos está muito próximo. Nós vemos aí muitas coisas acontecendo, muitas profecias bíblicas se cumprindo, né? E nós temos que colocar o cinto, nos apertar no cinto e se proteger. Na verdade, buscar o Senhor, né? Porque a palavra diz buscar o Senhor enquanto se pode achar. E nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra, servindo a Deus, servindo ao nosso Senhor Jesus, da melhor forma, para que Ele venha se agradar de nós e quando Ele vir arrebatar a igreja, nós podermos subir para o reino dos céus junto com Ele, em nome do Senhor Jesus. Mas a verdade é que as pessoas não querem saber da palavra de Deus, essa que é a verdade. As pessoas não querem saber de igreja, as pessoas não querem saber de Bíblia, as pessoas não querem saber de Evangelho, as pessoas não querem saber de seguir a religião cristã. As pessoas não querem saber nada disso, elas querem viver da forma que elas querem viver de acordo como elas querem viver, da forma como elas querem viver, de acordo com o desejo da carne dela, de acordo com os seus pecados. Mas nós temos que viver de acordo com o que Deus quer, de acordo com o que a palavra nos ensina, de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Então eu te convido a visitar uma igreja evangélica, se conserta com o Senhor, conserta a sua vida, porque eu já estou consertando a minha vida com Deus e eu estou em vigilância, porque naquele grande dia eu quero subir para o reino dos céus. E nós temos que ficar em vigilância, ir à igreja, servir ao Senhor, orar, jejuar, pregar o Evangelho, ganhar almas para o Senhor, fazer a obra do Senhor, ter uma vida de retidão, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com Deus, porque a vinda do Senhor Jesus está próxima e Ele vem para buscar a sua noiva. Quem é a noiva? A noiva é a igreja é como se fosse uma noiva esperando pelo noivo, em nome do Senhor Jesus. E o noivo é o nosso Senhor Jesus, que vem para buscar a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então nós temos que ficar atento, porque muitas profecias estão se cumprindo, palavras na Bíblia que foram faladas há anos atrás, há séculos atrás, estão se cumprindo nos dias de hoje. Então nós temos que ficar alerta, porque Jesus está voltando para arrebatar a igreja. E que nós possamos se agarrar com Deus enquanto nós podemos, porque vai chegar um dia que vamos procurar, que as pessoas vão procurar a igreja e não vão achar, porque todos já vão ter subido para o reino dos céus. E será uma grande aflição, será um grande sofrimento, como eu acabei de ler aqui, uma grande aflição haverá na terra, um grande sofrimento haverá na terra para aqueles que não subirem, para aqueles que não forem arrebatados, e sofrerão muitas tribulações, muitos tipos de opressões e sofrimentos até o final dos tempos, em nome do Senhor Jesus. Então nós temos que servir ao Senhor,
acreditar na palavra do Senhor. Muitos acham que esse papo de final dos tempos é um papo de mentira, é uma historinha de carochinha. Muitos acreditam nisso, muitos pensam nisso, muitos pensam dessa forma. Mas a verdade é que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e Deus não mente. Se está escrito aqui na palavra, então não duvido, porque a palavra foi escrita por Deus. A palavra foi escrita por homens de Deus, e esses homens que escreveram as Escrituras, eles escreveram tudo que Deus mandou eles falar, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, então eu não duvido. E muitas pessoas falam assim, os crentes falam que Jesus está voltando, já tem muitos anos que eles falam que Jesus está voltando. Mas a palavra diz que nós não sabemos o dia que ele vai voltar, nem a hora. E pode ser num piscar de olhos, num de repente, quando a gente menos imaginar, em nome do Senhor Jesus. Então fique ligado, se não estiver servindo ao Senhor, passe a servir Ele. Preze pela sua alma, preze pela alma da tua família, lute pela tua família para que tua família seja salva, lute por você. Pois a Bíblia diz que a salvação é individual. Então, faça a sua parte, porque os dias são maus, os dias são de sofrimento, a vinda de Jesus está próxima. Eu não sei o dia, mas eu estou alertando em nome do Senhor Jesus. Para que naquele grande dia a minha consciência esteja tranquila de eu ter alertado as pessoas, de eu ter te alertado sobre a vinda de Jesus. Eu tenho gravado vários vídeos falando sobre isso. Jesus está voltando e Ele vai buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Fica com essa palavra. Sofonias, capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 12. Sofonias, capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 18. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. E eu prometo voltar no próximo vídeo, se assim Deus permitir, em nome do Senhor Jesus. Tchau. Que a paz do Senhor esteja contigo, que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, e o versículo 3, que diz assim, em nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é santo. O Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Jesus, eles são santos e merece a nossa adoração, merece a nossa dedicação, merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Deus é santo. Tem até um louvor, né? Deus, Tu és santo. Deus, Tu és santo. Engrandeço e exalto ao Teu nome. Deus é santo. Deus é maravilhoso. Deus é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. É para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Sem Ele nós não somos nada. Ele é o Senhor dos exércitos que vence todas as guerras, todas as batalhas. Ele nunca perdeu uma sequer batalha, nunca perdeu uma sequer guerra. Ele é vitorioso em todas, porque Ele é maravilhoso,
Ele é digno. O chão da terra se estremece, os céus trovejam. A noite cai e o dia vem, e ele permanece sendo Deus, e o Deus dos exércitos, o Deus que guerreia as lutas espirituais contra nossas vidas, contra nossa casa, contra nossa família. Ele é digno de ser adorado nos atos do seu trono, da sua graça e da sua glória. Que nós possamos entoar louvores que exalta Ele, louvores que coloca Ele no centro, pois Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. E vai chegar um dia que todas as nações dobrarão os joelhos e proclamarão: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Todas as nações proclamarão: o Senhor é santo, Deus é santo, Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não conseguimos nada. Nós só estamos vivos no dia de hoje. Eu e você estamos vivos no dia de hoje porque Ele permitiu. É tudo com a permissão dEle. Porque é dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da tua glória. A terra inteira está cheia da glória do Espírito Santo de Deus. O mundo está sobre a palma de suas mãos. Ele dá ordem, os pássaros cantam, anunciando um novo dia. Ele dá ordem, o sol vem para aquecer a noite fria que passou. Ele dá ordem e a criança nasce e dá o seu primeiro grito de vida. Aleluia, glória a Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Deus é o Senhor dos exércitos. Deus é o Senhor dos exércitos e Ele está na minha vida e eu tenho certeza que Ele está na sua vida também e Ele quer te proteger, quer proteger a sua casa e a sua família em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Fica com essa palavra, porque o Senhor é o Deus, é o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Guarda esta palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Vou ficando por aqui, prometendo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Senhor permitir, em nome do Senhor Jesus. Vou ficando por aqui e tchau.